Trigo. Você consome trigo? Você sabe todos os problemas que o trigo pode trazer para a sua saúde? Nesse vídeo você vai saber. Olá pessoal, eu sou Victor Bolfi, iridologista, e esse é um canal para falarmos de saúde. Hoje nós vamos falar sobre o trigo, pessoal. Aproveite e deixe aqui nos comentários se você ainda consome trigo e se você parou, há quantos anos você já não consome mais trigo e quais benefícios você percebeu na sua vida. Bom, pessoal, então o trigo é um cereal aí já há muito tempo consumido pelo ser humano, mais ou menos há 10 mil anos atrás, quando o ser humano começou a plantar trigo. Porém, o trigo dos últimos 50 anos, das últimas décadas, já não é mais o mesmo, ok? O trigo ele foi geneticamente modificado e foi alterado suas proteínas, formadas pelo glúten, e se tornou um problemão aí de saúde. Infelizmente, já não é mais uma boa ideia comer trigo. Nós vamos ver por que isso, tá? Mas a principal razão é isso. Para aumentar a produtividade, foi geneticamente modificado o trigo a ponto de transformá-lo, que era um alimento nutritivo, num alimento agora com problema de saúde, tá? Essas proteínas que foram transformadas, elas causam uma série de problemas aí no corpo humano. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Por exemplo, o trigo ele acaba causando, então, esse novo trigo, acaba causando uma grande inflamação no nosso corpo, tá? Predispondo às mais diversas doenças. Por exemplo, ele começa a alterar a nossa permeabilidade intestinal, tá? Que é uma espécie de uma peneira que tem no nosso intestino, que deixa passar só aquilo que é saudável para o nosso corpo, para o nosso organismo. Por exemplo, não deixa passar proteínas externas para a nossa corrente sanguínea. Só que o trigo ele acaba minando essa permeabilidade, essa peneira, de modo que começa a vazar algumas proteínas inteiras, ok? E o nosso sistema imune acaba tendo que neutralizar, combater essas proteínas, e assim, então, começa a predispor todo tipo de doença autoimune. Por quê? Porque às vezes, ao combater aquela proteína que vazou no seu intestino, ele vai acabar combatendo também a sua tireoide, causando a tireoidite de Hashimoto, pode acabar pegando sua pele, causando a psoríase. Então aí vem a série de doenças autoimunes, conforme a predisposição do organismo de cada pessoa, Então tem N tipos aí de doenças autoimunes que estão cada vez mais em alta aí hoje em dia, Cada vez mais pessoas têm esses problemas imunológicos e uma das grandes causas é o consumo desse novo trigo, ok? Até certo ponto, pessoal, o próprio autismo pode ser considerado uma doença autoimune, ok? E é muito predisposto pela mãe que consumiu trigo na sua gestação. Então, o ideal é que se evite comer o trigo. Esse é um vídeo tentando conscientizar você dos problemas do trigo. Então, pessoal, é muito comum observar as pessoas que estão ingerindo ainda trigo com os seus indicadores, que são medidos no sangue, alguns exames sanguíneos, que indicam que a doença autoimune existe. Então, é muito comum você ver as pessoas que estão ainda consumindo trigo com esses indicadores elevados. Então, a doença autoimune ela se agrava quando a pessoa continua consumindo trigo. Ao mesmo tempo, se a pessoa se conscientiza e diminui a ingesta de trigo ou cessa a ingesta de trigo, esses indicadores todos melhoram, tá? Então, é muito comum ver isso hoje em dia, essa relação do trigo com a doença autoimune. E o problema é que dificilmente as pessoas querem parar de comer o trigo. Nós vamos até falar um pouquinho sobre isso, mas o trigo ele acaba causando uma certa dependência na pessoa, tá? Porque o trigo ele age em regiões como opioide, em regiões cerebrais, que nos geram uma certa sensação de bem-estar. Então, como a pessoa consome o trigo e tem essa sensação de bem-estar, ela acaba ficando dependente do trigo. Então, por exemplo, se você não consegue se pensar sem comer trigo, não consegue pensar um café da manhã sem pão, não consegue pensar em passar uma semana sem comer pizza, sem comer macarrão, muito provavelmente você está sim dependente do trigo, ok? E vai ser um processo mais difícil para você conseguir eliminar.
Além disso, pessoal, o trigo aí ele está muito presente na nossa cultura, né? Então o pessoal está muito acostumado a comer, né? Comida italiana, pizza principalmente no Brasil, lasanha, macarrão, bolacha, festas diversas vão ter bolinho, vão ter empanado de farinha de trigo. Então assim, está muito presente na nossa cultura e realmente é difícil, a pessoa tem que estar bem conscientizada para conseguir parar. Mas depois que ela para, ela não sente mais falta e geralmente apresenta vários benefícios de saúde. Por exemplo, muitas vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca, né? E que ocorre, assim, eventualmente toda semana, mas que nunca foi descoberta a causa. Então, muito provavelmente, isso seja por causa do trigo, que causa aquela inflamação intestinal, só que não é na hora, né? A pessoa não come e passa mal no dia seguinte. A pessoa come e aquele efeito da inflamação fica, às vezes, por uma semana. Então, 3, 4, 5 dias depois que ela comeu, vai dar enxaqueca e ela acaba não associando isso. Por isso, se você tem esse tipo de enxaqueca, ninguém descobriu a causa até hoje, experimente ficar 30 dias sem comer nada de trigo. E veja, se não ocorrer essa enxaqueca, muito provavelmente essa é a causa. Ok? Agora você precisa ficar atento, porque tudo tem trigo hoje em dia. Então, se você olhar tudo praticamente que você for consumir, tudo que for industrializado, você tem que verificar lá se não tem farinha de trigo, se não tem glúten, tá? Porque está muito presente realmente na alimentação. Mas vale a pena fazer esse esforço. Então, pessoal, complementando, essa inflamação, né, que o glúten, né, causa na gente, ela perdura. Então, às vezes, a inflamação dura uma semana inteira ou mais. O corpo demora, você comeu pizza no final de semana, demora uma semana ou mais para o corpo voltar, conseguir equilibrar aquilo. Só que tem pessoas que comem pizza todo final de semana. Então, nem deu tempo do corpo terminar de se equilibrar, né, em relação ao mal que foi feito, e a pessoa já vem com uma nova carga de glúten. Isso sem contar as pessoas que comem pão todo dia, macarrão todo dia, ou as pessoas que comem trigo 3 vezes por dia, pão de manhã, macarrão no almoço, mais um pão à noite, enfim, bolacha de tarde. Então, é bem complicado realmente. Outra coisa, pessoal, esse tipo, o trigo, né, que atualmente praticamente todo o trigo que existe aí, que tem no mercado, nos produtos, as farinhas, todas vendidas, é do trigo geneticamente modificado. Então, esse trigo que se apresenta aí, ele causa vários problemas. Não é só a inflamação no corpo, não é só o problema da permeabilidade intestinal, né, que predispõe a doença autoimune, tem outras coisas mais. Então, por exemplo, ele acaba causando resistência insulínica, então aumenta a sua insulina, gera o problema que ele ganha de peso, síndrome metabólica, pode contribuir, predispõe você a ter diabetes, predispõe você a ter a barriga de trigo, né? Inclusive tem até um livro com esse mesmo nome. Então, por exemplo, na cerveja, tudo bem que a gente sabe que grande parte da cerveja no Brasil é feita com milho, mas as cervejas de trigo também, o trigo está lá. Então você está consumindo altas quantidades de glúten. Então aí está, né, a famosa barriga de cerveja ou barriga de trigo. Ok, pessoal? E não adianta partir para o trigo integral, porque o integral pode ter até mais glúten do que o trigo refinado, tá? O trigo refinado é menos nutritivo, vai vir com menos vitaminas, menos minerais, etc., menos fibras, mas continua todos eles continuam tendo esse glúten, né? E esses problemas todos do trigo geneticamente modificado. Outra coisa, pessoal, muito comum é ver, assim, não é em todas as pessoas, tá? Em algumas pessoas que consomem trigo, a gente vê um certo inchaço. A pessoa começa a sumir um pouco o pescoço, a pessoa parece que tem uma camada de líquido, assim, um inchaço em todo o corpo. É bem característico das pessoas que comem trigo. Então, se a pessoa parar, por exemplo, uma pessoa dessas parar de comer trigo, em questão de um mês por aí, ou alguns meses, a pessoa acaba perdendo esse inchaço, perdendo peso, perdendo esse excesso de gordura, de peso e o inchaço todo. Então é bem comum isso acontecer. Agora vamos falar um pouco dos celíacos, pessoal. O que acontece? O trigo ele gera essa inflamação para todas as pessoas, tá? Cada uma em algum nível. Só que tem os celíacos, que quem são os celíacos? São aqueles que ao comerem o trigo, o sistema imunológico do intestino, a partir do intestino, né, gera uma reação muito forte. Então a pessoa tem diarreia, a pessoa tem dor abdominal, dá um efeito agudo, né, dá uma reação aguda.
Então, os celíacos, eles têm essa reação mais aguda ao problema que o trigo causa, né? Mas isso não quer dizer que as outras pessoas não tenham, né? As outras pessoas também vão apresentar problemas com o trigo, só que de uma maneira mais oculta. Então, a pessoa pode passar uma vida inteira comendo trigo sem nunca ter percebido quanto mal esse trigo estava fazendo para ela. Só que foi perdido uma grande quantidade aí de qualidade de vida, de desempenho, foi predispondo aí uma série de doenças, um envelhecimento precoce, doenças degenerativas que poderiam não surgir ou demorar muitos anos para surgir, começam a surgir mais cedo. Então, não é um bom negócio, pessoal, tá? Continuar consumindo esse tipo de trigo. Paradoxalmente, às vezes, a pessoa celíaca consegue ter mais saúde do que a outra pessoa que não é celíaca. Por quê? Porque o celíaco já sabe, não posso comer trigo, então ele corta o trigo e com isso tem um ganho de saúde para o resto da sua vida. Já outra pessoa que nunca percebeu nada explícito, né, agudo ao comer o trigo, então ela continua comendo trigo vários e vários anos, porque ela não percebeu nada, mas há um grande custo aí de saúde. Então, pessoal, a gente pode fazer uma analogia com a corrente, né? Uma corrente tem vários elos. Onde que vai estourar a corrente se você puxar? Vai estourar no elo mais fraco. Da mesma forma, as pessoas, né, vão minando, vão forçando a sua saúde comendo trigo e, claro, vários outros hábitos de saúde, né? Mas, por exemplo, ao comendo trigo, você vai forçando aí a sua saúde, vai minando a sua saúde e a tendência é que você dê problema no seu corpo no seu ponto mais fraco, né? Que pode ser a garganta da pessoa, pode ser a tireoide da pessoa, pode ser a parte do intestino, pode ser um problema neurológico, pode ser um ganho de peso muito grande. Então, assim, tem uma série de problemas deletérios aí do trigo, cada um acaba manifestando mais aquele que tem predisposição. Aqui, pessoal, mais uma dica, né? Algumas pessoas acabam, não, eu vou cortar o trigo então, agora eu vou comer só a farinha de arroz, ou vou comer só a tapioca. Pessoal, não adianta você trocar uma farinha por outra farinha refinada, né? O ideal é que a gente não ficasse... Farinha refinada de arroz também não é uma coisa tão saudável assim. Também vai aumentar a sua glicemia, ok? Então, vamos começar a comer alimentos de verdade, né? E evitar as farinhas. Pessoal, nesse canal você vai encontrar muita informação para ajudar na sua saúde, tá bom? Porque assim, não adianta você fazer muita coisa pela sua saúde, uma suplementação, uma atividade física, dormir bem, etc, etc. Tudo aquilo que você pode fazer se você continua se alimentando com algo que traz tanto prejuízos para a sua saúde. Às vezes, só de deixar de comer o trigo já é uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua saúde, ok? Então você precisa fazer o seu tema de casa também e evitar essa alimentação tão deletéria para a sua saúde e também, claro, fazer as coisas que vão aumentar aí a sua saúde, tá? Mas às vezes uma das coisas mais importantes que você pode fazer pela sua saúde é cortar o trigo da sua vida, ok? Então, pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e até a próxima!